Todo mundo quer saber o futuro. O que nos espera amanhã? O tempo é algo que não podemos controlar. E somos confrontados pelas mudanças que vemos dia após dia, ano após ano. Alguns pensam que o mundo está cada vez mais perto de um abismo. A civilização está sendo sacrificada pela oportunidade de um grupo muito pequeno de pessoas continuar a ganhar enormes quantidades de dinheiro. O mundo acabará em 12 anos por causa das mudanças climáticas. E sua preocupação é: quanto isso vai custar? Como cristãos, também temos uma visão para o futuro. Com a vinda de Jesus e o poder de sua ressurreição, as bênçãos de Abraão alcançam pessoas de todas as tribos, nações e línguas. A família de Deus se estende a todas as nações da terra. Mas essa história ainda não acabou. Cristo deu uma tarefa à sua igreja e prometeu voltar um dia. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este reino é uma realidade ou é algo futuro? Como será o mundo antes da segunda vinda? A igreja cumprirá a tarefa que Cristo lhe confiou? As nações serão discipuladas? Estas são algumas das perguntas que a escatologia procura responder. Escatologia é uma parte da teologia que trata dos últimos eventos da história ou do destino final da humanidade. Meu nome é Nathan Anderson e sou pós-milenarista. Por pós-milenarista, não estou me referindo à geração nascida entre meados dos anos 90 e 2005. Neste caso, pós-milenarista ou pós-milenismo se refere a uma maneira de entender a Bíblia em relação aos últimos dias e à segunda vinda de Cristo. Se você quiser usar um termo mais técnico, tem a ver com escatologia, ou o estudo das últimas coisas. Falarei sobre isso depois. Primeiro quero deixar algo claro. Eu nem sempre pensei assim. Eu te digo que Jesus Cristo é a arca da nossa salvação. Ele é a única esperança. A porta da misericórdia está aberta hoje. Se você decidir entrar, será recebido. Mas se a igreja deixar a terra hoje, acabou. Você estará na grande tribulação. Pense nisso. Fui criado em um contexto evangélico, e a visão geral naquela época, como é agora, era que o fim do mundo está se aproximando rapidamente, e Cristo retornará em breve. Estamos vendo a profecia bíblica se cumprindo diante de nossos olhos. Era o que disseram. Como eu disse no domingo passado, o próximo evento mundial na linha do tempo de Deus é o arrebatamento da igreja. E quando você ouvir essa mensagem, saberá que estamos tão perto que poderíamos partir antes que o culto termine. Apresente-se hoje mesmo ao centro de identificação da sua cidade e mostre-se como um verdadeiro cidadão do mundo. Vai querer na mão ou na testa? É temporário? Não, é permanente. Na mão, então. Todas as pessoas que não possuírem a marca da União estão sujeitas à prisão. Essas ideias sobre o arrebatamento e a tribulação pareciam crenças fundamentais da fé evangélica. Acredita que Jesus voltará para buscar sua igreja? E você é um pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Mas, na verdade, são conceitos relativamente novos na história da igreja. Eu mal sabia que o que me ensinaram quando criança era algo chamado dispensacionalismo.
momento importante para mim foi quando li um comentário sobre o livro do Apocalipse chamado Apocalipse 4 Visões, editado por Steve Gregg. Este livro me apresentou perspectivas sobre escatologia que eu nunca tinha ouvido antes. Quando olhamos para a história da igreja, uma das questões mais controversas tem a ver com a interpretação dessa ideia do milênio. A palavra milênio vem do latim e significa 1000 anos. No livro do Apocalipse temos referência a 1000 anos que é mencionado 6 vezes em um capítulo, no capítulo 20 do Apocalipse. E os teólogos, ao descrever esse capítulo e seu conteúdo, interpretando-o, referem-se a esses 1000 anos como o milênio. Então a questão do milênio é realmente muito controversa teologicamente, porque há 3 visões diferentes do que o milênio é ou a que ele se refere. Portanto, você tem teologia pré-milenista, amilenista e pós-milenista. Estas são as diferenças gerais entre as 3 perspectivas. O amilenismo entende o milênio como representando o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O pré-milenismo acredita que Cristo retornará antes do milênio e reinará na Terra por 1000 anos. E o pós-milenismo acredita que Jesus retornará no final do milênio. Sem dúvida, a perspectiva mais comum hoje é o pré-milenismo. Em 2016, a Lifeway fez uma pesquisa com pastores nos Estados Unidos, onde perguntou a eles sobre suas opiniões sobre escatologia. Quase metade deles tinha uma perspectiva pré-milenista. Mas como o pré-milenismo se tornou a visão mais comum no mundo evangélico? Muitas pessoas adotam uma abordagem pré-milenarista. Isso é perfeitamente óbvio, mas a questão ainda permanece. De onde exatamente veio essa ideia? Acho que uma revisão sóbria sugere que, certamente, ao longo da maior parte da história cristã, essa não foi a visão que os cristãos tinham. Era uma perspectiva bastante comum no 2º século, numa época em que ainda havia muita influência judaica na igreja cristã. É claramente uma perspectiva judaica que o Messias viria e estabeleceria um reino governando de Jerusalém. É uma ideia judaica. E então você tem pessoas nos primeiros séculos da igreja que seguiram essa ideia. Quando chegamos a Agostinho, ela praticamente desapareceu, permaneceu desaparecida por centenas de anos. João Calvino ficou tão impressionado com a abordagem pré-milenarista que a considerou como algo imaturo demais para merecer qualquer refutação. Então ele nem mesmo lida com isso. Era uma ideia completamente absurda e realmente insustentável. Você não a vê voltando até que alguns dos elementos radicais do movimento puritano, os chamados Homens da Quinta Monarquia, sugeriram que parte do significado do movimento puritano era ser o precursor da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento de um reino. Eles eram, na melhor das hipóteses, uma pequena minoria no movimento puritano. Você realmente não tem um renascimento de uma visão pré-milenista até o início do século XIX. E Edward Irving, que fazia parte da Igreja Presbiteriana na Escócia no início do século XIX, foi influenciado pelo que é conhecido hoje como o Segundo Grande Despertar. Combinando isso com uma certa perspectiva particular sobre como a restauração na Inglaterra e de como os péssimos desenvolvimentos políticos na Inglaterra no século XVIII apontavam de certa forma que as coisas estavam indo de mal a pior. Tudo isso parecia se unir em sua mente com a visão de que talvez as coisas estejam piorando e que estamos prontos para que Cristo retorne para nos resgatar. Edward Irving foi um personagem poderoso e influente em sua época, mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. E ele provavelmente teria sido esquecido, assim como muitos que tiveram uma certa influência, porém somente a curto prazo, se não fosse por um homem que foi muito influenciado por Edward Irving,
um homem chamado John Nelson Darby. Por volta de 1830, um homem chamado John Nelson Darby estudou a Bíblia e surgiu com algumas novas ideias sobre como entender a Bíblia. Suas visões agora são chamadas de dispensacionalismo. A palavra dispensação é encontrada na Bíblia e traduz uma palavra em grego que realmente significa apenas a administração de uma casa. E Paulo usa o termo dispensação, mas ele não o usa como Darby fez. Paulo o usa para se referir à mordomia. Significa que recebi uma dispensação em relação ao Evangelho. Mas Darby falou de uma dispensação como a maneira como Deus administra e interage com seu povo no plano global durante certos períodos de tempo. Ele dividiu toda a história bíblica, toda a narrativa bíblica, em 7 dispensações. Acredito que muitos dispensacionalistas ouvem de seus professores que os primeiros cristãos tinham essas mesmas ideias. Mas o que eles realmente querem dizer é que havia, de fato, cristãos primitivos que eram pré-milenistas. Havia cristãos primitivos que acreditavam que Jesus voltaria e estabeleceria o reino milenar na Terra. Mas nem todos os cristãos acreditavam nisso nos primeiros dias. Havia mais de uma posição sobre o assunto, e alguns dos mais importantes pais da Igreja sustentavam uma visão pré-milenista de que Jesus voltaria antes do milênio. Mas Justino Mártir, que era um dos que acreditavam em uma visão pré-milenista, em seu diálogo com Trifão, o judeu, ele mencionou que essa era a perspectiva dele, mas que havia muitos outros cristãos, bons cristãos, que não viam dessa forma. Eles não eram todos pré-milenistas. Mas mesmo aqueles que eram, não eram dispensacionalistas. Ou seja, quando você encontra alguns pais da igreja que pensavam que Jesus voltaria e estabeleceria um reino milenar, eles não acreditavam que haveria um arrebatamento pré-tribulacional. Eles não acreditavam que Israel seria, você sabe, o centro das atenções. Eles não acreditavam no que Darby ensinava, que no milênio o templo judaico seria construído novamente e os levitas como sacerdotes e sacrifícios de animais. Isso é o que o darbyismo, o dispensacionalismo ensina, que no milênio você terá os sacrifícios de animais novamente no templo judaico. Os primeiros cristãos que acreditavam em um milênio futuro não acreditavam em nada parecido. Embora o dispensacionalismo seja uma forma de pré-milenismo e houvesse pré-milenistas na igreja primitiva, o dispensacionalismo acrescentou características dele que nenhum cristão jamais ensinou antes do século XIX. Todos os cristãos acreditam nisso? Não. Eu diria que a cristandade está dividida basicamente entre aqueles que aceitam a Bíblia ou profecia alegoricamente. Agostinho começou isso no século V. E tem também aqueles de nós que interpretam literalmente. Traçamos basicamente... Então você é um fundamentalista. Isso mesmo, correto. Em relação à questão do literalismo, devemos reconhecer que a Bíblia é um livro que aparece como uma coleção de 66 livros e foi escrita ao longo de um período de 1500 anos e foi escrita por 40 homens diferentes ao longo desse período de 1500 anos. Portanto, temos que entender que a Bíblia usa vários gêneros literários, nem todos eles são literais. A Bíblia usa simbolismo com frequência. E então, tentar fixar um gênero literário específico para toda a Bíblia é simplesmente um erro. Além disso, ninguém é sempre literal. Na verdade, quando Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se a tua mão te faz pecar, corte-a. Ninguém faz isso. Isso é simplesmente um abuso de sua declaração hiperbólica. E além disso, temos seções das Escrituras, onde fala de uma besta de 7 cabeças e fala de uma mulher em pé na lua com asas. Esses são símbolos. Então a Bíblia usa vários gêneros literários ao lidar com a questão da vontade de Deus para o homem. E temos que reconhecer na análise final que uma das razões para o literalismo é nos proteger do erro. Mas quando olhamos para a Igreja Mórmon, vemos que eles acreditam que Deus, literalmente, tem um corpo. Ele literalmente tem mãos, assim como nós. Então o literalismo não os protegeu do erro. Portanto, o literalismo é verdadeiro em alguns lugares das Escrituras,
mas não é o princípio central em outras partes das Escrituras. Uma das principais razões bíblicas pelas quais os dispensacionalistas acreditam que haverá um futuro templo no milênio é por causa da maneira como eles entendem Ezequiel, capítulos 40 a 48, os últimos capítulos do livro. Em Ezequiel, ele tem uma visão de um templo em Jerusalém, com levitas servindo como sacerdotes e sacrifícios de animais sendo oferecidos em altares ali e assim por diante, exatamente como era nos dias da religião judaica. E a questão é que quando Ezequiel viu essa visão, não havia templo em Jerusalém. Ezequiel viu isso depois que o templo de Salomão foi destruído e antes que qualquer outro templo tivesse sido construído em seu lugar. Então não havia templo em Jerusalém quando Ezequiel teve essa visão. Isso leva à conclusão de que ele viu um futuro templo. Hoje sabemos que depois do exílio babilônico, os judeus construíram outro templo. Zorobabel e algumas milhares de pessoas voltaram da Babilônia para Jerusalém e construíram um templo. Mas não estava de acordo com as descrições de Ezequiel. Era inferior, era menor, era menos ornamentado. E, portanto, os dispensacionalistas dizem, bem, Ezequiel previu que haveria este templo desse jeito. Este templo não existe e nunca existiu ainda. Então, deve ter que existir no futuro. É por isso que eles meio que transportam essa visão para o futuro milênio após Jesus voltar. Então, no Novo Testamento, você tem algumas coisas, apenas algumas. Uma delas está em 2 Tessalonicenses 2. Paulo diz que o homem da iniquidade se sentará no templo de Deus e se declarará Deus. Na mente dispensacionalista, o homem da iniquidade é um futuro anticristo. Ele é um ditador mundial que vai se opor a Deus, a Cristo e aos judeus. E quando Paulo diz sobre o homem da iniquidade que ele se sentará no templo de Deus, eles dizem, viu? Haverá um templo em Jerusalém, porque o anticristo virá sentar-se no templo. Paulo disse isso. Mas quando Paulo diz isso, eu não acredito que ele esteja dizendo o que eles pensam que ele está dizendo. Porque o termo, o templo de Deus que Paulo usa, em 2 Tessalonicenses 2, é repetido mais 2 vezes. 3 vezes nos escritos de Paulo, ele usa a expressão o templo de Deus. As outras 2, ele diz que a igreja é o templo de Deus. Em 1 aos Coríntios 3:16 e 2 aos Coríntios 6:16, Paulo diz à igreja, vocês não sabem que são o templo de Deus? A mesma expressão. Então, para Paulo, 2 em cada 3 vezes, ele usa essa expressão. Ele diz explicitamente que está se referindo à igreja. Na terceira vez, ele não é claro sobre o que está ou não falando, mas é certo que ele não está falando sobre o templo judaico. Certamente não sobre um futuro templo judaico. Haverá um futuro templo reconstruído? Não. Não? Não, de jeito nenhum, porque eu acho que isso é realmente um problema muito maior para nossos irmãos e irmãs dispensacionalistas. Eu acredito nas profecias tipológicas, que você tem as previsões como uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Você também tem os tipos representativos. O tabernáculo do Antigo Testamento e o templo são um tipo do templo vindouro, que é descrito por Ezequiel como um templo ideal, e então descrito novamente em Apocalipse como a Nova Jerusalém. Então, o templo é uma profecia representativa, que é um tipo da igreja cristã. E nós sabemos disso. A Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva adornada para seu marido. A Nova Jerusalém é um cubo perfeito. O que mais na Bíblia é um cubo perfeito? Bem, o Santo dos Santos. Não precisa haver um templo lá porque o Filho de Deus está conosco. E você, como diz em 1 aos Coríntios, vocês cristãos são o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Diz em Gálatas que Jerusalém é a mãe de todos nós. Em Hebreus 12 diz, vocês não chegaram ao monte que podia tocar, mas chegaram ao Monte Sião, que é a Jerusalém celestial. No final do Apocalipse, a Nova Jerusalém desce. E o anjo leva João a uma alta montanha e diz, vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me mostrou a Nova Jerusalém. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja cristã.
Então, o tabernáculo, todos os sacrifícios de sangue e assim por diante que você tem no Antigo Testamento, são uma representação tipológica do sacrifício de Cristo e da formação da igreja cristã. Se você tomar isso literalmente, e a regra hermenêutica dispensacionalista é levar para o lado literal, a menos que seja absurda, você tem um templo reconstruído, no qual os animais são sacrificados. E não apenas os animais são sacrificados neste templo reconstruído, mas Deus também recebe esses sacrifícios. Mas o livro de Hebreus é inteiramente dedicado a nos provar que isso não é verdade. Cristo morreu de uma vez por todas para que aquilo nunca mais seja necessário. Então, reconstruir os tipos e sombras, reconstruir os sacrifícios de animais como uma forma de se aproximar de Deus é um grande passo para trás. Simplesmente não está certo. A resposta que geralmente é dada pela maioria dos professores dispensacionalistas, eles reconhecem que Jesus é o sacrifício final e que os sacrifícios de animais nunca mais serão necessários para a expiação dos pecados. Mas eles acreditam que os sacrifícios que serão oferecidos durante o milênio no templo, os sacrifícios de animais, serão feitos em memória de Cristo. Eles dizem que no Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os animais fossem sacrificados, isso era para prenunciar Cristo, que os sacrifícios de animais no Antigo Testamento apontavam para Cristo. E dizem da mesma maneira, os sacrifícios de animais no milênio olharão para trás para Cristo. Então Cristo ainda é o foco. O sacrifício de Cristo é a única coisa que expia. Mas os sacrifícios de animais serão reinstituídos para comemorar isso. Eu não concordo com isso. Para começar, várias vezes em Ezequiel, quando ele descreve aqueles sacrifícios naquele templo sobre os quais estávamos falando, ele menciona repetidamente que eles oferecerão um novilho e cordeiros para a expiação de seus pecados. Em outras palavras, os sacrifícios descritos em Ezequiel não são memoriais de Cristo. Eles são oferecidos para a expiação, assim como seriam no Antigo Testamento. Eu também diria que no Antigo Testamento, tanto o Salmo 51 quanto o Salmo 40 mencionaram que Deus não tinha prazer real em sacrifícios de animais. Era um dispositivo de ensino necessário para Israel ter a ideia de um sacrifício de sangue, expiação de sangue, para que eles entendessem o que Cristo faria quando viesse. Mas não era realmente um sistema que Deus gostava, como ele mesmo diz. Se Deus não gostava, por que ele iria reinstituir sacrifícios? Agora, alguns dizem, precisamos de algo para lembrar o sacrifício de Cristo. Bem, Jesus não instituiu algo para lembrar dele? Ele disse, comam deste pão e bebam deste cálice. Façam isso em memória de mim. É isso que nos lembra do sacrifício de Cristo, não voltar para construir um templo para oferecer animais novamente. Pouquíssimas pessoas partirão imediatamente? Você diria que a maioria será deixada para trás? Sim, a maioria será deixada. Mas é surpreendente quantas pessoas estarão prontas. Eu estimaria que algo entre 0,5 e 1 bilhão de pessoas responderão quando chegar a hora. Muitas pessoas me perguntam, você não acredita no arrebatamento? Sim, eu acredito no arrebatamento. O que eles querem dizer é que eu não acredito em um arrebatamento pré-tribulação. A perspectiva deles, e a única que já ouviram, é que antes dos 7 anos de tribulação, a igreja será arrebatada. Não acredito nisso. A palavra arrebatamento é um termo teológico que todos os campos da teologia reconhecem. E a principal passagem na Bíblia sobre isso é 1 Tessalonicenses 4, versículos 14 a 16. E isso coloca o arrebatamento na segunda vinda de Cristo, e não 7 anos antes. Paulo disse que quando Jesus voltar, ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. A palavra arrebatado, do latim raptus, é a palavra latina, da qual vem o termo arrebatamento, e se refere a isso. Quando os mortos em Cristo ressuscitam, isso é ressurreição. E quando pessoas vivas são arrebatadas para encontrar o Senhor nos ares com elas, isso é o arrebatamento. Então falamos sobre a ressurreição e o arrebatamento. O termo que Paulo usa em 1 Tessalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Este verbo encontrar é citado apenas em 2 outros lugares na Bíblia. Uma delas está em Mateus 25, onde Jesus diz que o reino do céu será, pois, semelhante às 10 virgens que saíram para encontrar o noivo. Então essa palavra encontrar é usada lá. E a outra vez é no livro de Atos, no capítulo 28, quando Paulo naufragou em Malta,
e ele estava caminhando em direção a Roma, e as igrejas, ao longo de sua rota para onde ele estava vindo, ouviram que ele estava vindo e saíram para encontrar com ele. Então a palavra encontrar é usada 3 vezes no Novo Testamento. A primeira é sobre as mulheres saindo para encontrar o noivo. A segunda é quando os cristãos saíram para encontrar Paulo enquanto ele se aproximava de sua cidade. E a última é quando encontrarmos o Senhor nos ares. O termo parece significar sair e encontrar e cumprimentar alguém como um comitê de boas-vindas. Ele está indo para algum lugar e as pessoas que já estão lá saem para encontrá-lo e acompanhá-lo pelo restante de sua jornada. Então, quando Jesus voltar, nós vamos encontrá-lo como um comitê de boas-vindas para se juntar a ele e então, é claro, descer o restante do caminho com ele. Há um período de 7 anos de julgamento na terra, chamado pelos profetas hebreus de ira de Deus, o tempo de tribulação, a angústia de Jacó. E quem passa por isso? Todos aqueles que não receberam Jesus pessoalmente e não estavam preparadas para a sua volta. Então todos os judeus estão nisso? Todos os judeus e gentios e hindus, a menos que tenham recebido Cristo. O que acontecerá durante esses 7 anos com as pessoas deixadas para trás? Em geral. É um período horrível. Eles ainda estão vivos e ainda estão tentando. Eles vão para os empregos, eles têm trabalho, eles ainda são os pilotos, ainda são pilotos. A parte difícil é que, digamos, se é verdade que 1/4 ou mais da população do país seja crente e desaparecesse, imagine o caos. Quero dizer, quando o arrebatamento ocorrer, as pessoas desaparecerão de seus carros ou aviões, ou seja o que for. Você terá muita morte e destruição apenas por causa do desaparecimento de pessoas. Então tentar sobreviver com todas as empresas que teriam pessoas empregados desaparecidos. Se um monte de gente daqui fosse embora, seria um caos. Então durante esse período de 7 anos, não temos certeza exatamente do tempo. Sabemos da cronologia, mas não o lapso de tempo entre os eventos. Mas 21 julgamentos diferentes vêm do céu, de terremotos, pragas, guerras, fomes, esse tipo de coisa. É um momento terrível para estar vivo. Onde a Bíblia fala sobre uma tribulação de 7 anos? Não fala. O que eles querem dizer quando falam sobre a tribulação de 7 anos é mencionada apenas 2 vezes nas Escrituras e não diz quanto tempo durará. Ela é encontrada em Mateus 24, 21, onde Jesus disse: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Ok, essa é a referência à tribulação. Não há uma dica de quanto tempo vai durar, nenhuma referência a 7 anos. O único outro lugar em que a tribulação é mencionada no Novo Testamento é em Apocalipse capítulo 7 e versículo 14, onde João vê essa multidão que está no céu adorando com folhas de palmeira e assim por diante. E o ancião pergunta a João: quem são estes? João responde: eu não sei, você é quem sabe. E o ancião diz: estes são aqueles que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e as branquearam e assim por diante. Novamente, a grande tribulação. Mas nenhum período de tempo está ligado a ela. Então, há 2 referências à tribulação. E alguns podem dizer que uma terceira pode ser encontrada em Daniel 12, porque fala sobre um tempo de angústia vindo sobre Israel, tal como nunca houve ou jamais haverá. E esse tipo de linguagem faz muitas pessoas sentirem que Daniel 12 está se referindo ao mesmo tempo de angústia que Jesus e Apocalipse estavam falando. Mas eu não acredito que nenhum deles esteja falando sobre uma tribulação futura, do nosso ponto de vista, porque depois que Jesus fala que haveria grande tribulação, 14 versículos depois ele disse: não passará esta geração, antes que todas essas coisas aconteçam. Então ele disse que aconteceria naquela geração. E eu acredito que está associado com a queda de Jerusalém e a guerra judaica. A razão para o discurso do Monte das Oliveiras é a pergunta dos discípulos: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda? Do que eles estão falando? Bem, no versículo anterior, em Mateus 24, 2, ele diz: vejam tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está falando sobre a destruição do templo, e é por isso que eles perguntaram: quando vai acontecer? Quando a grande tribulação irromper, no versículo 16, ele diz: vocês devem fugir para as montanhas. Não é algo universal, é algo de que se pode escapar. Não é a grande tribulação do dispensacionalismo, porque está localizada em torno de Jerusalém, Judeia e do templo. E então, entendemos o que ele diz na última parte desta profecia. Mateus 24, 34.
Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Isto é, este templo será destruído nesta geração. E pouco antes de Mateus 24, 34, está Mateus 24, 21, que fala sobre grande tribulação. Todas essas coisas, incluindo a grande tribulação, ocorrerão antes que esta geração acabe. Observe como isso encaixa tão bem com Apocalipse. Apocalipse fala de uma grande tribulação no capítulo 7, versículo 14, assim como Jesus fala de uma grande tribulação em Mateus 24, 21. Mas ambas essas grandes declarações tribulacionais são precedidas e seguidas por implicações de curto prazo. Jesus diz que será quando o templo for destruído. Ele também diz que será nesta geração. João diz que está próximo porque o tempo está próximo. E então não há uma futura grande tribulação que devemos esperar. A grande tribulação ocorreu no primeiro século.